Sabe por que vocês têm um horário de almoço? Né? O horário de almoço ele surgiu, sabe, Luiz? Porque deram de almoço pra gente? Você sabe de onde surgiu o horário de almoço? Luiz está desligado. Luiz, é o seguinte, antigamente se trabalhava-se direto, 12 horas, 14 horas, 16 horas, os turnos, né? E aí foi feito um estudo no porto de Pittsburgh, nos Estados Unidos, com os estivadores. Eles trabalhavam 8 horas. E aí percebeu que o grupo A trabalhava 8 horas seguidas e o grupo B colocaram para trabalhar 4, descansar 1 hora e trabalhar mais 4. O que eles perceberam? Que a produtividade do grupo B era maior do que a do grupo A. Então eles perceberam que o intervalo de descanso ele aumentava a produtividade, ou seja, ele mantinha a mesma produtividade. Foi por isso que essa ideia de dar o almoço, dar o descanso, que a gente acha que foi uma coisa para o nosso bem, não. Foi porque perceberam que com isso você produz mais. 6 horas, tem um intervalozinho de lanche, aquele intervalozinho de 15 minutos, 20 minutos, por quê? Para você manter a produtividade, porque ninguém trabalha 8 horas seguidas com a mesma produtividade. Deixa a Lu falar um pouquinho aí, apresentar para vocês, e a gente começar a vocês aí. Prazer enorme estar com vocês. Pessoal, qualquer coisa pode escrever no chat, que eu vou acompanhando aqui, a Lu também, e eu quiser perguntar alguma coisa, a gente sempre é aberto a isso, acho que é importante, tá? Boa noite, gente. Boa noite. É como disse o Bruno, né? Nós somos professores, eu professor de português, ele é professor de matemática, raciocínio lógico. Nós damos aulas há muito tempo, né? Eu dou aula desde os 18 anos, comecei ontem. Mas assim, quando a gente começa a trabalhar com concurso público especificamente, porque agora com concurso já faz 22 anos que eu trabalho, né? A gente vai, especialmente porque quando eu comecei era só presencial, então o que acontecia? Eu tinha contato com os alunos, eu vivia, né, a vida do aluno, no final das contas. Porque depois que a gente entra para concurso público, não é assim, Bruno? A gente vive muito com o aluno ali, e eu tive sala que era minha, inclusive, então, eu tive sala própria, com alunos próprios, e a gente trocava muita ideia, tanto é que muitos alunos ficaram amigos. E o que a gente percebeu? Que existia uma grande dificuldade, a pessoa perdia muito tempo para estudar, especialmente em concursos de muitas matérias, com mais de 20 matérias, até mais de 10 matérias, já enrola tudo, porque a pessoa vê aquela quantidade de coisa para estudar, aquela quantidade de matéria, e ela não sabe por onde começar. Então, esse é o princípio de tudo. E aí o que aconteceu é que a gente teve hoje, né, na atualidade, essa possibilidade de estudar o comportamento, né? A gente vê aí uma preocupação grande com o estudo do comportamento, de como o cérebro funciona, e aí o que eu e o Bruno fizemos foi justamente isso, a gente foi estudar isso para a gente poder ajudar os nossos alunos. Porque a gente vê essa dificuldade, é muito grande. Imagina, na aula de português, a quantidade de conteúdo é grande, né? A quantidade de conteúdo é grande. Então, para a área fiscal e especial, o volume de conteúdo é muito grande. A única coisa é que a gente tem aquela vantagem assim, né? Você não precisa gabaritar a prova. Você precisa fazer o maior número de pontos possível. Mesmo assim, a organização inicial é muito importante. Então, as pessoas perdiam muito tempo estudando errado, estudando sem organização, porque era um conteúdo muito, era uma avalanche de informação, muitos desistiam. Né? Agora não, agora a gente tem como tá aí, o Luiz ajudando muito vocês, porque o trabalho dele é justamente esse, não é isso, Luiz? Então, é uma contribuição muito valiosa, porque faz a gente otimizar o tempo, né? Para quem quer estudar para uma prova densa, para uma área densa como essa, a gente vê que esse trabalho de organização, de fazer o cronograma, no final das contas, organizar o estudo antes de começar a estudar, ele é muito importante, otimiza muito o tempo. E agora a gente está aí, a gente chegou para complementar esse trabalho com o do autoconhecimento, como o Bruno falou. Porque a gente não tem noção, muitas vezes, até a gente sabe algumas coisas nossas, mas a gente não enxerga tudo, né? E quando você começa a estudar, algumas coisas ainda você não tem consciência de como você é para estudar, e aí você vai entendendo quem você é, mas isso também demora. Então, mesmo essa mesma perda, vamos chamar assim, de perda de tempo que você tem até você conseguir se organizar e começar a estudar e entender como você tem que estudar, já é uma coisa.
Depois tem você. Quem é você ao estudar? Né? Porque, assim, nós somos professores. Quando a gente senta na carteira, a gente vira aluno. A gente fala assim, e é verdade. Fica muito diferente. E aí é o seguinte, quem é a Luciane para estudar? Então, na verdade, o meu trabalho do Bruno hoje é justamente esse. Não é de mostrar quem você é ao estudar, porque cada um de nós tem um perfil diferente. A gente tem perfil comportamental diferente, a gente tem o perfil da percepção do conhecimento diferente, que é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Não é, Bruno? Cadê ele? Vai falando hoje, já chegou uma perguntinha bem interessante sobre como manter o foco, né? Nessa parte de preparação com alta produtividade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vou falar de como. Posso responder já, de forma sutil, e depois a gente complementa? Porque senão a pessoa vai ficar muito ansiosa. É assim, ó, o foco você mantém a partir do momento que você estabelece o seu cronograma. Depois que você organizou e programou, primeira coisa, tem que ter consciência de que você vai ter um resultado a longo prazo. O resultado não é amanhã, porque esse é o primeiro passo que a pessoa dá na contramão do que ela tem que fazer. Porque a gente cria muita ansiedade. A prova de área fiscal, ela é uma prova com muita matéria, muito pesada. Então, quando a pessoa começa a entender a realidade que ela está enfrentando, ela começa a ficar ansiosa, fala, como que eu vou estudar isso? Então, essa ansiedade gera frustração, gera desorganização, aí você perde o foco. Ah, então vou estudar essa. Aí você muda o plano. Não, então vou estudar aquela. Então você muda aquela. Então, cada um vai ter um comportamento reativo em relação a essa percepção inicial. Então, o foco você mantém a partir do momento que você monta o seu cronograma com a consciência de que é um estudo que vai ter resultado a longo prazo, você não pode esquecer isso, porém, você não pode deixar a peteca cair agora. É por isso que o cronograma é tão importante, porque você vai mensurar o que você vai estudar. Vamos jogar assim, por semana, você sabe quanto tempo você vai levar, você tem uma estimativa, não quer dizer que esse plano nunca mude, você pode mudar a cada semana, mas a questão é você tomar consciência de que isso é um plano a longo prazo e de que você tem que começar agora e é de pouquinho. Então, esse é o primeiro passo. Porque quando você monta o cronograma, você já sabe, hoje eu tenho que fazer tal coisa. Então, seu foco vai ser mantido naquele dia. Porque você já sabe que mantendo o foco todo dia naquilo que você tem que fazer naquele dia, dentro do seu plano, você sabe que o resultado vai chegar. Isso faz toda a diferença. Só rapidinho aí, o Space mandou a perguntinha. Eu vou responder você, Space, daqui a pouco sobre revisões. E o pessoal pergunta muito na área fiscal. Bruno, às vezes são 16, 18 disciplinas. É. A gente vai fazer uma revisão disso tudo. Acho que o Luiz já passa muito por essa pergunta, né, Luiz? Como é que ele vai montar a revisão? A gente vai falar daqui a pouco, eu vou falar como fazer uma revisão de maneira rápida e uma revisão de acordo com o seu perfil. E daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre isso, da importância do perfil e alguns truques de memória que você pode utilizar para facilitar a sua vida, tá? Então fica tranquilo aí. Deixa eu deixar a Lu falar de gestão pessoal aí agora, daqui a pouco eu volto para vocês aí. Então, eu acho que a partir dessa resposta que eu dei, né, para o pessoal sobre a questão do foco, a gente já começa a entender a gestão pessoal. É quando você coloca as suas emoções de forma organizada primeiro. Não, peraí, eu tenho todo esse monte de coisa para estudar, então como que eu tenho que fazer? Você montando o cronograma, que aí não tem a ver com o comportamento que a gente está falando hoje, mas pensando nas reações que a gente tem inicialmente, né, dentro desse processo de estudo aqui. A gente tem que lembrar que o cronograma, ele tira essa questão da ansiedade, ele tira a questão da procrastinação, né? Ele elimina a autossabotagem. Então, veja, a gestão das emoções começa exatamente aí, quando você para de ficar ansioso e ansiosa para ver como que você vai fazer, onde você põe o quê. Eu acho que vocês já estão no caminho lindo quando vocês procuram aí esse trabalho do Luiz, porque, de verdade, ele já coloca a organização para vocês. Então, a própria organização já vai fazer a gestão emocional começar a acontecer. Só que tem que ter essa consciência que eu acabei de falar aqui. Né? Qual é a consciência? A consciência é você entender que é um resultado a longo prazo, que isso não vai, que o seu estudo não vai ter resultado na semana que vem,
não é? E que se você se mantiver dentro do seu programa, você também resolve as suas emoções. Agora eu vou falar uma coisa que é importante. Você pegou a organização, você já entendeu, já tomou consciência de que o seu estudo é de longo prazo, o resultado não é amanhã, né? Aí você já sabe que todo dia você tem uma tarefa para ser realizada. Pode voltar aí os slides, por favor. Só mais um aí, Bruno. Aí você já deixa aqui só um minutinho. Então, aí você já tem o seguinte: você já tem a organização do conteúdo, você já tem o tempo estimado de demora de estudo, então você já está enxergando o dia a dia. Então, qual é o compromisso que você tem que criar com você no dia a dia? O compromisso que você tem de ter inicialmente é o de cumprir a sua tarefa todos os dias. Eu acho que essa é a parte, eu vejo que essa é a parte mais importante para todo mundo. Organizou, criou o cronograma, começa a sabotar o cronograma, não vai levar a lugar nenhum. Essa gestão pessoal que a gente levanta aqui é justamente essa, de você ter o pé no presente, o foco nesse momento. Porque você já fez o seu planejamento, já sabe que é a longo prazo, então agora o que eu tenho que fazer nesse dia? E aí o que acontece é o seguinte: se você está com algum problema pessoal, se você tem algum problema familiar, se você tem qualquer coisa no âmbito pessoal mesmo, seja seu com você mesmo, ou com família, ou com amigo, ou nos relacionamentos, você resolve primeiro isso para depois você começar a estudar. Você não vai estudar nunca, mas não é assim não. A questão é que se a gente não tiver emocionalmente equilibrado, a gestão pessoal ela se perde. A não ser que você queira, aí depende de cada um. Aí o autoconhecimento vai dizer: eu sou capaz de manter meu problema aqui do lado e estudar do lado do problema. Então, isso é gestão pessoal. Não, eu tenho esse problema, ele vai ser resolvido. Então, só que nesse horário que eu peguei para estudar, eu vou estudar. E é aí que entra a importância da gestão pessoal. Você conhecer você mesmo e saber se você está pronto para enfrentar isso, né? Então, a primeira coisa. E quando a gente fala, então, desse autoconhecimento, é justamente isso, de você ter essa consciência do longo prazo, da meta de todo dia, que é de pouquinho que você vai chegar ao alcance da sua meta. E a consistência significa exatamente isso, de você saber que naquele dia você tem aquele horário, aquela tarefa para fazer, e você não deixar de fazer, né? Não, você não pode procrastinar. Você não pode deixar para depois, porque todo dia você vai ter aquilo para fazer. Então, se você não faz um dia e faz no outro, você já acumulou tudo e perdeu muito tempo. É como perder uma aula de 3 horas de português, né? Existem aulas de português que são de 3 horas, existem aulas de 1 hora. Aí você perdeu aquela 1 hora, aquelas 3 horas, você perdeu o mundo, você tem que começar tudo de novo. Então, ó, pode ir para o próximo slide, Bruno, só para a gente fechar aqui. Então, quando a gente coloca a consciência ativa, que o que você deve levar em consideração é justamente esse começo, que tem a ver com a sua organização, e depois ter justamente essa percepção: eu tenho algum problema pessoal, emocional que eu preciso resolver, ou eu sou capaz de enfrentar esse problema pessoal, emocional, junto com os meus estudos? Primeira coisa, né, que a gente não escreveu aí, mas porque isso é muito pessoal e é de cada um. Aí depois, quando você começa a estudar, a primeira parte é cansativa mesmo, por isso que a gente pôs que as 3 primeiras etapas são as mais estressantes, porque você está no estudo passivo. O estudo passivo é esse de receber as informações. Então, no começo pode até ser divertido, mas chega uma hora que você fala assim: o que eu vou fazer com tudo isso? Então, aí é que entra a importância do estado emocional, né? Daí eu ter falado para vocês, a respeito dessa percepção de como você está na sua vida pessoal e nos relacionamentos, de você ter a consciência de que você precisa fazer a tarefa naquele dia, independentemente do que acontece fora dos estudos, ou não consigo, porque eu vou estudar. Já teve muito aluno que veio falar para mim: Lu, você já falou tudo isso, mas é assim, ó, eu vou estudar e eu não sei o que acontece, eu me distraio. Aí eu falo: então marca o que acontece com você quando você está estudando, que você se distrai. Você sabe que faz toda a diferença, gente? Começou a dar muito resultado, as pessoas não entendem. Eu tô estudando, mas eu perco o foco. Aí eu falo: marca o que foi que veio na sua cabeça. Tinha gente que não percebia, mas a maioria vem dizer para mim: é que eu tô com um problema na minha família, é porque eu tô com um problema no meu casamento, é porque eu tô com um problema. Então, os relacionamentos, né, e o seu emocional, eles estão equilibrados. Se você perceber que é isso que está tirando sua concentração, você tem que organizar
a sua cabeça para você falar, não, eu tenho esse problema, mas ele vai ficar para depois, porque agora o foco é aqui. Né? Então, essa organização interna e equilíbrio fala exatamente sobre isso que eu estou dizendo agora. O estado emocional é extremamente importante. E eu acho engraçado que até pouco tempo não se dava importância para isso. Tem que estudar, mas não é verdade. A gente tem que se levar. Outra coisa é o estado físico. Quando a gente fala relaxado, né, o modo relaxado é indispensável, porque é como o cérebro funciona. O cérebro, para ele aprender mais, para ele segurar mais as informações, ele tem de ter o descanso. Aí, essa palhetinha que o Bruno deu para a gente foi muito importante, essa do almoço. E é por isso que as aulas na escola são feitas de 50 em 50 minutos, algumas escolas optam por 45 minutos, por quê? É o tempo que a gente tem de concentração. E porque depois disso estressa e o cérebro deixa de funcionar no ritmo relaxado, ele fica estressado e ele não retém informação, né? E aí, quando a gente fala do objetivo maior, é exatamente o da consciência ativa. Então, você tem o primeiro momento, que é do estudo passivo, mas você vai ter no seu programa o estudo ativo, que é quando você sai da recepção da informação, do ler, ouvir, observar, e você começa a realizar. E esse começo, então, ele é mais difícil, mas quando você começa a entender como que é o seu estudo ativo, como você se organizou, isso vai fazer toda a diferença. E tudo isso está relacionado à gestão pessoal. Certo, Bruno? Ah, muito bem. Então, a gente vai fazer com vocês aqui, a gente vai usar essa ferramenta. Vocês já usaram a ferramenta Roda da Vida? Alguém já usou? Então, vamos fazer já? Vamos fazer já, porque, ah lá, a Missa já usou. Beleza. É assim, gente, mesmo quem já usou, pode usar sempre. Vocês podem fazer isso todo mês. Pode fazer a cada 2 meses, aí depende muito da realidade de cada um. Então, bora lá, vamos fazer. Tem bastante gente que não fez aí. Mas mesmo quem já fez Roda da Vida um dia, faça de novo agora. Ainda que a gente já saiba, mesmo porque eles que fizeram já sabem como funciona. Mas isso ajuda você na sua gestão pessoal. Essa ferramenta é extremamente simples, né? A gente pode enxergar como uma brincadeira, mas é uma brincadeira bem séria. E chama roda justamente por causa dessa aparência que ela tem, no formato de pizza, né? E a gente sempre fala, a pizza, ela vem cortada. Mas a partir do momento que você tira o primeiro pedaço, ela perde todo o equilíbrio e deixa de ser a pizza, né? É só um pedaço da pizza. Então é legal a gente pensar nessa analogia para a gente entender aquilo que eu estava falando sobre o estado físico e o estado emocional. Vocês sabem que eu recomendo muito para quem começa a estudar fazer sempre meia hora de caminhada no mínimo, porque tem gente que já faz, né? Mas para aqueles que não fazem e têm preguiça, pelo menos 20 minutos, meia hora de caminhada por dia para fazer a diferença. Fica a dica. Agora, o que acontece é o seguinte: vou pedir para vocês, vou dar um minutinho para vocês olharem essas áreas da vida: a carreira, os estudos, as finanças, a amizade, a família, amor, lazer e saúde. Todas essas áreas da vida, essas partes da pizza aí, receberão uma pontuação de vocês de 1 a 10. Então, se estiver ótimo, é 10, não é? À medida que você vai encontrando mais problema, você vai baixando a nota que você vai dar. Então, cada um faz o seu. Né? A minha saúde está 10, estou na nota 10. A minha carreira está nota 2. Está péssimo? Põe 2. É isso que a gente está propondo. Aí eu gostaria que vocês tivessem esse minutinho para vocês fazerem essa autoavaliação. É um minutinho, gente. Vamos lá? Pode fazer. Vou ficar em silêncio. Juro que eu fico quieta. Acho que já deu, não deu?
Pronto, já deu. Aí, obrigada. Então, vamos lá. Eu adoro esse pessoal que participa aqui comigo. Meninas lindas, vamos lá. É assim, ó. É assim. Agora, vamos pôr no próximo slide, Bruno, por favor? Porque eles já usaram aqui. Quem levantou a mão? A lá, Aline. O que vocês querem, o que eles querem falar aí pra gente? Acho que é porque já terminaram, né? Deve ser isso. Então, tem essas perguntinhas aí na tela agora, que vocês estão vendo comigo, é para vocês responderem para vocês mesmos, certo? Ninguém precisa responder aqui, porque tudo é pessoal. Tudo que a gente fala sobre comportamento é individual, é pessoal, e você pode fazer a sua autoavaliação. A gente só está guiando, só está organizando essa avaliação que você pode fazer sobre o seu estado. Então, a gente tem ali quais partes têm maiores notas. Então, vocês vão dar uma olhada na ferramenta, nas numerações que vocês puseram aí nas áreas. Escrevam quais são as áreas que têm maiores notas. Às vezes a gente fala assim, mas eu já sei. Não, mas é legal a gente marcar aqui. Sabe que tem muita coisa que a gente não tem consciência. A gente acha que sabe, e no momento que você faz um certo levantamento, você fala, mas por que eu estou pensando assim? É interessante, porque essa falta de consciência que a gente tem muito, porque a gente vai viver no dia a dia, a rotina, ela vai tirando a gente da nossa consciência, né? Então, marca quais são as partes que têm maiores notas e quais são aquelas que têm as notas mais baixas. É muito importante você anotar isso daí para você ver aqui embaixo, porque lá em cima você fez a avaliação. Tem um objetivo para a gente marcar agora. Ô Lu, Oi, bem. só rapidinho, e uma coisa que acontece bastante com os alunos quando faz isso professor, mas eu não tenho tempo para essas coisas. Sim. Trabalho, eu estudo, eu tenho família. Eu falei, gente, não é assim que funciona. Porque quanto mais você ir contra a sua natureza, mais o sofrimento. O sofrimento ele acontece quando você vai contra a corrente. Então a gente tem que entender o seguinte, que é necessário ter esses momentos assim, claro, não estou dizendo que você vai viver a vida toda de lazer, mas até no momento de lazer, você está estudando. E eu vou comprovar isso para vocês. A Lu falou da nossa questão da mente, o nosso sistema ele é focado e difuso. Ninguém consegue manter uma hora do sistema focado ativo. Por isso que a gente Uhum. no máximo 50 minutos. É o máximo que o seu sistema focado consegue permanecer focado. E o que é focado é você dizer sim à aula e esquecer tudo que está acontecendo ao seu redor. Só que o focado, ele recebe a informação. Quem constrói o conhecimento é o difuso, que são aquelas pastas espalhadas. Por isso que muitas vezes você quer lembrar um conteúdo e você fica, poxa, eu não estou lembrando, não estou lembrando. E você fica tentando ali forçando, Baixa. dizer, questão de matemática, tá ali tentando, pô, não sei, não consigo, e essa questão, mas eu fiz ela ontem, e você fica brigando. Aí o que acontece? Você vai fazer outra coisa, o que acontece? Vem a resposta. Aquele momento, eureka. Por quê? Porque quando você tira o focado, o sistema difuso ele ativa. Então, é o sistema difuso que constrói o conhecimento é que faz as interrelações, que vai pegar o conteúdo e vai interrelacionar. Então, só para quebrar essa objeção, porque eu estou falando isso, porque eu estou com uma aluna de comportamental que ela falou assim, Bruno, quando eu fico de lazer eu me sinto mal. Me faz tão mal ter um momento de prazer que eu me sinto culpado porque eu poderia estar estudando e eu estou ali e ela já estuda o dia todo, ela só faz estudar. Então quando chega no sábado, domingo, ela falou, Bruno, me incomoda um pouquinho porque a Lauren diz que é ela, porque ela se sente culpada. O que isso acontece? Isso prejudica você. Porque naquele momento ali também faz parte. É o momento que você pode fazer, como o Lu falou da caminhada. Pessoal, Alexandre o Grande conquistou o mundo, não foi correndo, foi caminhando. Né? Os gregos conquistaram essa situação. Então, quando você está caminhando, a sua mente está organizando informações. Se você puder, por exemplo, no horário do almoço, descansar um pouquinho, tirar um cochilo, é o momento que o seu sistema difuso organiza as informações. Nós não temos problemas com memória. O que nós temos é uma desorganização pessoal, que depois em PNL, daqui a pouco a gente vai ter uma parte de PNL, eu vou falar mais sobre isso. Tá? Então, para quebrar essas objeções aí, Laura já falou que Mas é a questão das ondas cerebrais que a gente estava comentando, né? Porque o cérebro, ele é um músculo. E quando a gente fala de academia, mesmo quando as pessoas
não fazem exercício físico. Por que que, mesmo assim elas já sabem, por que que quando a gente faz muito exercício físico, depois a gente precisa descansar? Exatamente por causa do estresse. O músculo entra em estresse. É o que acontece com o cérebro. Por isso que eu falei, é preciso caminhar, é preciso movimentar o corpo para fazer os hormônios, né? Os hormônios, a gente fala os hormônios da felicidade atuarem, porque na verdade são eles que ajudam a gente a assimilar melhor, que é o que o Bruno está falando. Então, você faz academia, você sabe que eu acho muito legal como o meu professor faz, né, comigo. Um dia é braço, aí depois no outro dia é perna, porque aí você dá tempo de aquele músculo relaxar, né? É esse relaxamento que faz as fibras voltarem para o estado natural delas. Daí a gente fala das ondas cerebrais que eu coloquei aí. O estado físico e o estado emocional, eles são importantes justamente por isso, porque o que o Bruno falou, o foco é o estresse. Você fica muito focado, você estressa, e você não chega. Agora, quando você consegue relaxar, aí você assimila ou você traz à lembrança aquilo que você quer. Já marcamos tudo aí? Isso mesmo. É por isso que o Bruno está falando da PNL, porque a gente faz todo esse conjunto de informações aí para vocês. Ó, quais são as áreas prioritárias nesse momento? Espera só um pouquinho, vamos primeiro falar isso aqui. Quais são as áreas prioritárias nesse momento? Quando a gente faz essa pergunta, as pessoas também no presencial acontece muito, sabe? Elas ficam assim, professora, então as áreas prioritárias são as de maiores notas? Né? Como é que eu faço aqui? Então, não faça confusão. Porque, às vezes, as áreas prioritárias que você tem hoje são essencialmente as que têm nota baixa. Depende muito de cada um. Sabe o que acontece? Ou então o contrário. Aquilo que está baixo, por exemplo, olha, minha saúde está nota 2, mas sabe por quê? Porque eu não estou cuidando dela mesmo. Eu estou com uma dor aqui, mas eu não vou cuidar disso agora, porque agora estou preocupado com outra coisa. São as suas escolhas. Então, essa ferramenta, ela serve justamente para você colocar em ordem o que você está pensando e o que você está priorizando e tomar consciência, não é? Daquilo que vai ser prioridade. Por isso vem a quarta pergunta: quais se afetam, ou seja, que área prejudica a outra e de que maneira existe esse prejuízo? Então, eu vou explicar essa pergunta colocando aquele exemplo que eu falei. Já não é a primeira vez que alguém vem falar comigo quando a gente faz a roda da vida, fala assim, professora, olha, eu acabei de entender por que eu perco a concentração, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, são vários os relatos de pessoas que vêm dizer para mim que perdem a concentração por causa de problemas pessoais ou emocionais, dentro dos problemas emocionais ou de relacionamentos. A pessoa está estudando e ela se perde porque ela vai pensar no problema que ela está vivendo. Então, quando você põe as notas aí, é, você acha que é aquilo que está acontecendo, mas às vezes, fazendo essa avaliação agora, entendendo que você perdeu a concentração porque você pensou naquele problema, então você tem uma área afetando a outra. Você tem, por exemplo, uma área de relacionamento, né, ou campo amoroso, por exemplo, afetando o seu estudo, porque você já começou a estudar. Então, é desse levantamento que a gente está falando aqui. Então, o que você está priorizando nesse momento é o que você vai responder na questão 3. Não importa se a nota é alta ou se a nota é baixa. O que importa é que você está priorizando. E como eu disse, você pode simplesmente priorizar aquilo que está com nota baixa justamente por causa dessa nota baixa que você quer alavancar. Ou não. Ou você fala, não, esse aqui está com nota baixa e vai continuar assim, porque agora eu não posso tratar disso, porque eu tenho que resolver outra coisa. E aquilo que a gente está dizendo, quando a gente se propõe a estudar, a gente tem de ter um certo equilíbrio, ou então priorizar algumas áreas, deixar outras para depois, para que você possa priorizar a sua meta, porque eu entendo que um estudo para uma área fiscal é uma meta de grande porte, você tem que dar prioridade para ela, não é? E aí você vai selecionar aí dentro das suas áreas aquilo que merece foco agora, ou aquilo que você pode priorizar ou dar importância nesse momento. É uma questão de organização da vida mesmo. E é aí que está, não é, a parte boa dessas questões. Então, é só fazer uma avaliação sobre isso. Próxima pergunta. Vamos lá. Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Pensa nas respostas que vocês estão dando aqui, vocês foram pensando enquanto eu fui falando, e avalia se o resultado desse levantamento que vocês fizeram aí, não é, foi um resultado feliz, ou você gostaria que fosse diferente? Porque se deixou feliz, você
está no caminho certo, mas você pode melhorar. Se você gostaria que fosse diferente, você tem que pensar o que você quer mudar, para você já planejar isso agora. A gente está dando esse momento justamente para isso, né, Bruno? Para fazer essa avaliação aí. Porque, inclusive, um erro clássico é que a gente foca no fim. E esse é o grande erro. Tipo assim, aí você feliz quando eu passar no concurso, quando eu tomar posse. Pessoal, é um processo muito longo. Não é só fazer a prova, é fazer a prova. Aí você ainda, dependendo, tem um curso de formação, depois tem a nomeação. É todo um processo. Então, se você não é feliz durante o processo, né, você tem que começar a rever um pouquinho o seu sistema de rotinas, porque você não pode ficar esperando acontecer aquilo para ser feliz. Por isso que Gandhi dizia que não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o próprio caminho. Então, se vocês estão observando que, poxa, minha rotina está pesada, mas, poxa, era fiscal, ou, sei lá, uma área jurídica também, que às vezes acontece, você precisa, às vezes, fazer alguns ajustes. Então, eu sempre digo que o grande segredo na preparação é saber fazer ajustes. Tem hora que você vai puxar a corda um pouquinho mais, tem hora que você vai ter que afrouxar a corda, vai começar fazendo isso, tá? O Gianni falou assim, eu fiz isso, estou muito feliz estudando muito. Gianni, só para você entender, há 3 anos atrás, mais ou menos, há 2 anos atrás, meu aluno, um dos alunos meus, ele me procurou para mentoria, ele estudava 5 horas por dia, só para vocês entenderem. Ele trabalhava, chegava em casa às 7 horas da noite, e de 8 horas até 1, 2 horas da manhã ele estudava. E acordava 6 horas, 6h30 para ir trabalhar. Era a rotina dele. Ele rendia 47 questões líquidas na prova do CESP. Aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, você vai estudar agora só 3 horas por noite. Professor, mas você tá louco? Como é que eu vou estudar? Relaxa, que daqui a pouco eu vou falar, a gente vai fazer uma revisãozinha legal, e aí você vai estudar só 3 horas e você vai fazer outra coisa importante, você vai fazer voltar para a academia, que você precisa fazer atividade física. E aí durante a academia você vai ouvindo músicas, vai aproveitando, vai ouvindo também algumas aulas, intercalando. Com menos de 40 dias, ele saiu de 47 líquidas para quase 90 questões líquidas. Então, a gente tem que ter cuidado que não é puxar demais a corda, às vezes é ajustar. E eu vejo que às vezes a gente tem uma visão, desculpa a expressão, pode magoar, na verdade, uma visão infantil, de que a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo, e não é. A gente vai ter que dosar as coisas. Então, e você tem que curtir os momentos. Quando você está no lazer, curta o lazer. Quando você estiver estudando, curta estudar. Curta cada momento do processo, porque a sua aprovação, ela nada mais é do que a soma dessas pequenas vitórias que vão acontecendo todo dia. Então, se você nesse momento, pô, Bruno, tá me desgastando com isso, então você precisa dar uma ajustada, tá? Então eu sempre digo assim, olha, você quer fazer área fiscal? Você, como é que está a sua rotina? Você tem um preparo para isso? Porque o Luiz sabe, trabalha muito bem isso. São muitas matérias, às vezes, será que você tem esse tempo disponível? Ou às vezes você pode até pensar em fazer um outro concurso para uma outra área, um tribunal com menos matérias. Então, essas perguntas você tem que fazer. Ou não, eu vou fazer área fiscal, mas eu vou me dar um prazo maior, de 1 ano e meio. Então, assim, são pequenas perguntas que você precisa fazer, tá? Porque aí vale o refletir o resultado aqui, que é o que o Bruno está falando. Na verdade, o que a gente está falando é que não adianta querer fazer tudo de uma vez, né? Bom, em outras palavras, é isso. Não adianta você falar assim, eu vou estudar tudo agora, vou resolver tudo agora. O que a gente está dizendo é exatamente isso. Se você dosar todas as áreas da vida, entendendo que esse seu planejamento de estudo é a longo prazo e que se você todo dia cumprir com a sua tarefa de estudo, vai ser uma parte do dia e não o dia todo. Quanto que aluno já perguntou para mim, Lu, eu tenho 8 horas para estudar no dia, estuda às 8 horas? Eu sempre falei, não, não é? Não é de hoje que eu falo assim, você não pode usar 8 horas só para estudar. Você vai ter que diversificar muito isso, porque a gente precisa da diversificação justamente para não estressar o cérebro, que a gente acabou de falar. Aquilo que você fica muito em cima, você acaba se perdendo. E é o que o Bruno disse, é a dosagem que faz a diferença. Vamos para o próximo slide para a gente poder chegar ao levantamento de tudo que eles querem aqui, porque eu estou vendo bastante gente fazendo bastante pergunta. Então, eu coloquei aí, transição ou mudança? Né? O que você quer? Você quer sair da realidade atual para alcançar a sua meta? Então, quando a gente fala transição, mudança, tem uma reflexão a ser feita aí, mas eu vou deixar para o Bruno falar depois.
O ponto aqui é realidade atual e meta. Onde você está e aonde você quer chegar. Então, a gente já está falando disso até antecipadamente, né? Você tem que ver o que é prioridade para você hoje. Aí, no próximo slide, a gente está falando o seguinte. Você tem essa... Pode ir para o próximo. Você tem a noção da sua realidade hoje. Todos que estão aqui têm. E a gente também sabe que a gente aqui hoje está conversando sobre a meta da aprovação. Então, como que você alcança essa meta? Aí eu coloquei para vocês alguns pontos que também ajudam a organizar o que você está fazendo dentro do levantamento que você fez. O seguinte, quais são os pontos fortes que você tem? No que você é bom? E depois no outro, Bruno, por favor. E também os pontos fracos. Às vezes, a gente acha que a gente... Como eu vou repetir uma coisa que eu falei agora há pouco, né? A gente sempre pensa que a gente sabe tudo, que a gente está dominando, mas quando a gente para pensar, a gente descobre algumas coisas que são diferentes. Então, vocês sabem que o escrever faz toda a diferença. Lembra que eu falei agora há pouco? Eu falei já falei para várias pessoas. Quando você perder a concentração na hora do estudo, anota o que foi que veio na sua cabeça. Porque parece que não, mas a gente tem dificuldade para perceber o que é que está atrapalhando, o que é que você pensou uma coisa e fez? O que fez você sair do seu objetivo? Isso tem a ver também com o que a gente está falando aqui. Se tem pontos fortes e pontos fracos, anota. Anota para você olhar e falar assim, não é... quantas vezes eu já fiz isso comigo mesma? Eu mesmo já fiz comigo. Não é? Você pode fazer a roda da vida e existem outras ferramentas que ajudam você a olhar e falar assim, nossa, mas eu estou reclamando do que? Tudo isso está bom? Acontece. E às vezes não. Às vezes fala assim, nossa, chefe, eu estou tão feliz, olha quanta coisa eu tenho para resolver. Gente, é impressionante. É você escrever e você percebe a diferença. Por que a gente está falando dos pontos fortes e dos pontos fracos? Para vocês usarem isso a favor de vocês. A gente vai ter pouco tempo, porque já são 20h40, Bruno, olha só. E a gente queria falar um pouquinho sobre... O Bruno vai falar para vocês hoje sobre os... Acho que dá para a gente falar de uma forma até resumida, né? Sobre a percepção do mundo que a gente tem, né? Então, isso encaixa aqui no que a gente é bom e no que a gente não é, para que a gente possa focar a maneira de estudar dentro daquilo que a gente é bom e tirar aquilo que é... Por exemplo, Luciane, eu sou visual, então eu aprendo muito com cores, eu gosto muito de tabela, de relação entre as partes, porque isso faz toda a diferença. Então, para mim, o enxergar, o colorir, o fazer gráficos me ajuda muito. Agora, aquele que é auditivo, para isso não importa, ele aprende ouvindo. Então, a partir do momento que você entende quem você é, você sabe o que é seu ponto forte e seu ponto fraco. Isso está dentro do planejamento que a gente está falando aqui, do estudo, é um estudo comportamental seu. Ah, verdade, eu sou mais auditivo. Ah, não, eu já sou de ficar pensando muito. Então, eu preciso pensar, né? Eu preciso pensar. Então, veja, à medida que você se conhece, você explora isso. Aquele que ouve bastante, que aprende bastante ouvindo, o que ele tem que fazer? É o ponto forte que você tem aí, que você tem que anotar, por exemplo, para você buscar mais podcasts para fazer, ou assistir, ou ouvir mais as aulas, não é? Do que ficar anotando, que você vai perder tempo. Isso faz a gente otimizar o estudo, né? Faz otimização, certo? Então, por isso que a gente fez aí esses tópicos de você colocar exatamente esse levantamento, no que você é bom e no que você é ruim, para você começar a ter essas percepções. Ô, Bruno, cadê o slide da Analisando as Descobertas? Porque eu quero fazer essa pergunta aí para eles, porque eu acho bastante interessante. Aqui, olha lá, eu vou fazer todas as perguntas de uma vez e vocês podem pensar sobre elas. Quais as possibilidades que você tem para atingir essa mudança desejada a fim de alcançar a sua meta? Eu diria que a mudança pode ser a mudança da rotina. Nossa, eu estava fazendo assim até agora eu vou mudar. A gente tem um monte de depoimento aqui da turma falando, eu tinha mesmo muita preguiça, eu tenho muito problema com lazer. Aí, teve uma pessoa aqui que falou, olha, quando eu comecei a ficar mais tranquilo no lazer, eu aprendi mais, eu me dei bem. Então, a gente tem que ter essa percepção. Que mudança que você tem que fazer no seu dia a dia para você alcançar a sua meta? A outra pergunta, que recursos você tem para isso? Faça o levantamento dos recursos que você tem. Até, por exemplo, para o seu lugar de estudo. Ele pode melhorar? Esse é um recurso. Não é? Eu tenho um aparelho que serve para eu ouvir bastante aula e eu não preciso ficar escrevendo nem assistindo, eu posso só ouvir e eu sou bom para ouvir, eu aprendo ouvindo, então explora isso. É um recurso que você tem. Próxima pergunta, Bruno, por favor.
Quais os ganhos e as perdas que essa mudança trará, né, no alcance de sua meta? Então, é para vocês pensarem mesmo o que você ganha e o que você perde com isso, com as mudanças que você tem no seu comportamento, que você pode trazer para o seu comportamento para melhorar o seu resultado, né? Na verdade, a gente está fazendo hoje uma ilustração de tudo aquilo que você pode pensar sobre você mesmo, sobre você mesma, para você avaliar o seu dia a dia, não é? Aí depois tem aqui, o que é preciso fazer primeiro nas etapas seguintes? Isso aqui, gente, esse planejando ações, também é para a gente pensar no seguinte, em geral, a gente pensa muito, eu quero mudar, eu quero, vamos supor, eu quero trabalhar mais com planilha, eu vou fazer mais planilha para mim. Você pensa, mas se você não puser isso no papel, e se você não marcar uma data com você, isso não acontece. Eu vou dar um exemplo simples. A gente encontra um amigo que a gente não vê faz tempo. Nossa, mas a gente precisa se ver mais. Vamos marcar um encontro. Mas ninguém marca. E só fica falando. A gente faz isso com a gente. A gente não faz isso com a gente. A gente fica assim, não, eu vou fazer tal coisa, mas você não põe uma data, não põe um dia, não põe horário, não põe nada. Então você deixa de fazer e só fica no pensamento. Por isso que vieram essas perguntas agora, que a gente colocou aí para vocês, caso vocês queiram usar, é como você pode planejar suas ações. Então, quais ações que você tem de ter? Você quer fazer essas ações? Como que você pode planejar isso? Próxima pergunta, já pode ir. As etapas que são necessárias, vamos ver. O slide já tem. Ah lá. Você precisa de algo de alguém para cumprir essas etapas? Você depende de alguém para fazer essas mudanças que você quer? Ou para você continuar dentro do seu plano? Próxima pergunta. O que impede você de realizar tais ações? Às vezes, a gente não para avaliar, porque a gente sempre pensa de maneira positiva. Nosso pensamento sempre é positivo. A gente sempre fala assim, não, eu vou começar uma dieta segunda-feira, ela vai funcionar. Não é? Então, a gente tem o pensamento positivo. Só que chega a segunda-feira, você fala, só mais um dia, vai, estava tão boa aquela comida, sobrou, eu vou deixar na geladeira. Então, se você vê isso como impedimento com antecedência, você fala, não, vai sobrar comida, mas eu não vou comer porque eu estou decidido. Isso faz a diferença. Então, essa pergunta está aí justamente para você fazer o levantamento daquilo que pode te impedir para que isso deixe de ser um impedimento. Não é? Porque você já vai pensar na sequência. Vai lá, Bruno, por favor. Você já vai eliminar. Isso pode me impedir, então qual é a solução que eu dou para isso? Aí a gente colocou para vocês esses questionamentos, porque tudo aquilo que vocês quiserem mudar na rotina de vocês e trazer uma organização maior para o estudo o que você quer fazer, quando você quer fazer, a que hora você quer fazer, o que pode impedir essa ação e como superar isso. Essas perguntinhas aí, elas podem servir para você fazer o seu plano toda semana, porque é aquilo que a gente fala, a gente faz uma programação, faz o planejamento, não é? Mas quando você não replaneja, esse planejamento pode não dar certo, porque a gente idealiza e a prática mostra se aquela idealização deve permanecer ou não. Não é? Então, as perguntas ficam aí para que vocês possam se organizar toda semana e marcar o compromisso com vocês. Certo? Pronto. Aí, o resultado só vem desse jeito, com persistência e disciplina. Aliás, a persistência faz a diferença porque a gente deixa de procrastinar. Você se adapta tanto àquele compromisso, porque é só aquele horário, que se você torna isso comum, de fazer todos os dias, e essa persistência que vai trazer a disciplina. Você não fura mais com você. Né? Que é a questão de manter o foco, que foi alguém que perguntou aí hoje, né? Como que a gente mantém o foco? Fez a programação e persiste, o foco fica resolvido. Né? Sua vez, Bruno. Vamos lá. Gente, só perguntar uma coisinha. Posso bater em vocês? Pode começar batendo? Pode falar as coisas? Brincadeiras à parte. A parte é o seguinte, quando a gente fala de PNL, o pessoal perguntou o que é PNL, é Programação Neurolinguística. Olha que coisa interessante, acho que alguns alunos são do Luiz, né? Isso já são da turma do Luiz regular. Então, quando você já tem uma pessoa que entende de planejamento, então o Luiz já é um ponto forte, o José até brincou que o Luiz é um ponto forte aí. Por quê? Porque ele já faz o planejamento para vocês. Qual é esse serviço que o Luiz faz? E eu estou falando isso que às vezes a gente não valoriza tanto,
mas no caso de vocês não, que fazem isso, porque ele já sabe os erros que ele cometeu. E aí, se você perguntar, Luiz, quanto tempo você estudou? E ele vai dizer, pô, Bruno, eu estudei uns 2 anos para ser aprovado, não sei quanto tempo, eu estou chutando aqui, mas a gente teve uma conversa rápida. Ele falou assim, mas um tempo eu perdi. 2 anos e meio, Bruno. Agora me responde, desses 2 anos e meio, quanto tempo você estudou errado? Muita coisa. Naquela época, porque a gente não tinha essa informação, né? Para um ponto era mais fácil também, que os concorrentes também não tinham, né? Então, assim, a gente perde muito tempo com curso errado, com matéria errada, de estudar da forma errada, e a gente vai aprendendo no erro, né? E hoje a gente consegue eliminar isso, né? Então, então, o Luiz, quando ele traz isso, ele traz a expertise. O que eu vou trazer hoje para vocês? É uma expertise de comportamento. Tá? É uma expertise para vocês ficarem atentos, que a Lu já falou, que é o seguinte: nesse processo de aprendizagem, só para a gente falar lá do focado e difuso, então o Space perguntou, Bruno, e os momentos de revisão? Como é que eu faço essa revisão, essa pausa? Primeiro, você precisa saber qual é o seu limite direto. Então, tipo assim, olha, 50 minutos, 1 hora é o meu limite máximo para eu estudar uma disciplina, eu preciso dar uma parada, tá? E aí eu vou começar outra. Ou eu vou retomar, alguns alunos estudam por ciclo, 2 horas constitucional, 2 horas administrativo. Deixa eu só adiantar para vocês, não existe um método correto, ou seja, aquele método que é 100%. Cada aluno vai se adequar. Tem alunos que adoram o ciclo, porque quais são as vantagens? Tem vantagem e desvantagem. No ciclo, você tem aquela vantagem de estudar e você tem uma rotina diferente, você acaba se ajustando melhor. Você dá para compensar e você não atrasa o seu cronograma. É legal. Eu tenho um aluno que estuda uma matéria por semana. E ele já foi aprovado assim. Então, eu vou dizer que está errado? Não, não está. Vocês têm que conhecer, por isso que eu falei a questão dos ajustes. Quando vocês pegam o Luiz, que é um concurseiro, ou seja, que fala a linguagem de vocês, facilita, porque ele já sabe o caminho da pedra. Ele já sabe onde é que estão os pontos de erro. E é isso que vocês têm que observar. Aí, qual é o ponto 2 do processo? É você entender agora você como um processo de aprendizagem. Então, quando a gente fala de PNL, que é a programação neurolinguística, a gente fala de uma coisa de autoconhecimento, você representa o mundo. E aí, olha que coisa interessante, né? Eu vou contar para vocês uma historinha só para vocês entenderem como isso muda a vida de vocês. Isso aqui não é só para estudar, também não é para relacionamento. Luiz, quantos anos de casado? Há 18 anos. 18 anos de casado. Vamos dizer que o Luiz tem 18 anos de casado, e aí ele vai jogar um futebolzinho, final da tarde, vai jogar um futebolzinho, e a esposa prepara um jantar romântico para comemorar os 18 anos de casado. Só que acontece o seguinte: o Luiz é sinestésico. O que é uma pessoa sinestésica? É uma pessoa que curte sensações. Então, é uma pessoa que gosta de um abraço, é aquela pessoa ali que já vai logo abraçando o outro. Esse é o sinestésico. Gosta de sentir. É o cara que chega no lugar e ele quer sentir a vibe. Só que a esposa de Luiz, ela é visual. O que para ela é interessante? São as imagens. Olha que diferente. Aí o que acontece? Ela se arruma todo, corta 2 centímetros do cabelo, prepara uma mesa linda, faz toda aquela arrumação em casa. O que acontece? O Luiz, que é sinestésico, qual é a primeira reação dele? Ir abraçar a esposa. Todo suado, todo sujo. Qual é a reação dela, que é visual? Poxa, ele não elogiou a minha produção. Ele não elogiou o ambiente. Será que ele não está me vendo? Exato, uma banho que você está sujo. Aí o que acontece? Os dois entram em conflito. Ela não me ama. Poxa, eu fui dar um abraço, ela negou meu abraço. E aí ela fica, poxa, eu só fazer algo perfeito para ele, ele não me aceitou. Então, conflito de canal representacional. Muitos conflitos de relacionamentos acontecem isso também. E isso eu estou trazendo para vocês na relação de estudo. Por que eu estou falando isso? Porque quando você descobre o seu canal, fica muito mais fácil. Por exemplo, as pessoas me perguntam, Bruno, eu estudo por podcast? Se você for um aluno visual, que a Lu falou para vocês, a pessoa que chega no ambiente dá atenção à imagem. Rapaz, é aquela pessoa que percebe que o jarro está 2 centímetros fora do lugar, porque ela tem aquelas imagens ali. Então, ela é uma pessoa que vai aprender como? Ela vai aprender
construindo imagens mentais. Então, precisa fazer mapas mentais. Aí, viu, Space, que você me perguntou, se você for visual, você vai fazer mapa mental. Assistiu 50 minutos de aula, desenha o seu mapinha. Ô, Bruno, ô, Lu, o seu áudio, por favor. Qual que? Deixa só o seu áudio, por gentileza, que está dando eco. Fechar? Vale, obrigado, rapidinho. Aí, o que acontece? O que aconteceu? Começou esse conflito, porque você está querendo ouvir áudio quando você é visual. Então, olha a comunicação não bate. Então, se você é visual, mapa mental. Agora, qual é o erro disso? Ah, Bruno, eu comprei, professor, 200 mapas mentais de constitucional. Aí eu vou cometer um erro. Por quê? Mapa mental, ele trabalha com pensamento randômico. O que é o pensamento randômico? É uma palavra, você vai associar várias coisas. Por exemplo, eu posso falar para você o nome Bruno. Aí você pode lembrar Bruno Vilar, professor de lógica, Bruno Vilar, meu mentor. Ah, tem Bruno, meu vizinho. Quer dizer, um nome, para cada um de vocês, tem vários significados. Por isso que o mapa mental melhor é o que você faz. Porque aí você está trazendo a sua experiência. E aí tem um fator emocional. É mais fácil para memorizar. Você não perde tempo. Você pode ter um mapa mental de outro professor? Pode, para você usar como referência. Mas construa o seu. E aí, como é que você vai fazer a revisão que o Space perguntou? Quem é visual faz a revisão através de mapas mentais. E aí que ele aprende mais rápido. Por quê? Não temos problema de memória. Deixa eu quebrar esse paradigma aí. O que a gente tem problema de acesso. Se eu fizer com vocês, eu sou Master em PNL, uma linha do tempo de memória aí, eu consigo que vocês voltem a 2 anos de idade tranquilamente. E vocês vão descrever uma cena que mexeu na sua vida. Os chamados traumas. Porque está tudo lá. Claro que a gente não lembra isso conscientemente. A nossa mente vai guardando lá no nosso subconsciente, que eu falei para vocês que é o difuso, ele vai jogando lá tudo bagunçado. Mas quanto mais vocês vão tocando, mais esse acesso vai ser mais rápido. Então, quanto mais você revisar, mais rápido vai ser o acesso. Então, não importa você estudar. Poxa, eu li um livro e não entendi nada. Por quê? Você tem que ler, mas você tem que depois revisar de acordo com o seu canal representacional, que aí é mais fácil para você assimilar. Além da leitura, pós-leitura, uma reflexão. O que foi que eu entendi? Tá? O estudo reverso. Space, o estudo reverso é interessante. Daqui a pouco eu falo sobre isso, que é o estudo a partir das questões. Depende do nível da pessoa, tá? Que é uma forma de estudo também. O auditivo é aquela pessoa que dá muita atenção ao som, tá? E aí eu vou comentar com vocês uma coisa interessantíssima. Se você estiver assistindo a aula, você vai dizer assim, poxa, Luiz, eu vou usar você de cobaia, tá? Não gostei da aula do Luiz de contabilidade. A aula do Luiz não foi legal. E outra pessoa diz, não, eu adorei a aula do Luiz. Sabe o que aconteceu? O Luiz, ele é visual. Então ele preparou os esquemas de aula. Só que o visual, ele tem um defeito, ele não foca na audição. Então ele é uma pessoa que fala rápido. Para o auditivo, ele não está nem aí para suas imagens, para os seus slides. Ele está preocupado aonde? No som. Aí que dá o conflito. Então, muitas vezes você acha que o professor não é bom, não é por causa da didática dele. Claro que tem casos que é didática, vamos, né, colocar César que é de César, mas às vezes é o canal que é dele, que ele está dando a aula, é diferente do seu. Então, o que eu faço hoje? Hoje eu trago imagens para satisfazer o visual, eu trago sensações para satisfazer o sinestésico. Veja que eu falei algumas objeções, alguns sentimentos, e aí começou o pessoal do se doendo, falando, eu passo por isso, já aconteceu comigo. E aí, você começa a fazer o seguinte, na revisão do auditivo, só para fechar ali o space, você pode ouvir uma caminhada e ouvir uma música, ou depois você pode colocar uma videoaula e ficar ouvindo. É uma forma de estudo. Tá? É uma forma de aprendizagem, é uma forma de você revisar. Só que se a pessoa for visual, o auditivo talvez não funcione tanto, ele não vai aproveitar tanto como o som, na verdade, não vai aproveitar tanto. Então, essa é a grande sacada. Quando você conhece seu canal representacional e foca a sua revisão nele, sua questão de memória, bem mais fácil. Tá? E o sinestésico é aquela pessoa que gosta de sentir, do toque.
Então, aquela pessoa que gosta de bota um bocado de caneta, de lápis, escreve, desenha, e ela gosta de conversar com o professor, e se ela não gostar do professor, ai meu Deus, ela não gosta da matéria, ela cria antipatia, e aí já começa a situação porque ele tem as sensações, o olfato, o sentir. Então, como é que o sinestésico estuda? Ele tem que estar sempre despertando o prazer. Pô, que legal, eu aprendi isso. Olha que sensação boa. É o que eu falei a vocês, que vocês precisam voltar na época de estudar a ser criança. Como assim ser criança, Bruno? É aquela coisa que você assim, poxa, eu descobri hoje que, olha, a borboleta era uma lagarta. Olha que coisa interessante, você descobre esse conhecimento e você se fortalece, você se realiza. É a questão das pequenas vitórias de todo dia, principalmente para o sinestésico, tem que trabalhar muito essas questões de sensações. Atividade física, para ele, é muito importante. Ele precisa, os outros também são, mas para ele é fundamental. Ele ter aquele momento de atividade física, de lazer. E tem o digital. O digital é aquela pessoa, sou eu, tá? Que fala sozinha. Eu estou aqui pensando uma coisa, minha mente já está pensando em outra. Tem alguém que fica assim, pensando em várias coisas, e aí vai ajustando, vai fazendo, vai pensando. Esse é o digital. O que acontece no digital? O digital, ele não aprende decorando. Se você disser para o digital, olha, decore, ele vai olhar para você e vai dizer assim, pô, não dá. Eu preciso entender. Por que isso acontece? Porque o digital, ele trabalha com síntese. Então, o que, é que eu digo aos meus alunos que são digitais? Você não vai poder aplicar isso porque a gente tem o fator tempo, tá? Como é que você faz isso? Você, poxa, constitucional eu não estou aprendendo. Pega outro professor e assiste aquele conteúdo. Porque o que é que o digital faz? Ele pega o ponto A com o ponto B daquele assunto e ele faz a síntese dele. Então, o digital é aquela pessoa que constrói o conteúdo. Isso é muito importante você fixar. É a construção do conteúdo. Até agora está fazendo sentido para vocês aí? Aí Bianca também, Luciene. Então, o pessoal fiz um teste uma vez no meio do caminho, um pouco diferença entre visual e auditivo. Percebi que depende da matéria, vou mais para um lado para o outro. Josué, acontece uma coisa interessante. Nós não temos o canal predominante, tá? A gente tem um canal predominante, entre aspas, mas a depender da situação, o canal que vai atuando. É legal você ver qual caminho você vai melhorando. Então, você pode fazer um teste. Uma semana faz uma revisão de mapa mental, uma semana faz a revisão de áudio. Ou seja, assistiu 50 minutos, grava um áudio do que você entendeu. Até porque quando vocês fazem isso, pessoal, estudou e faz esse resumo logo pós-estudo, vocês entram num processo de aprendizagem chamado reflexão, que é aí que vocês aprendem. O aprendizado é agora, não é a leitura não, não é sentar a bunda na cadeira e ler não, não é isso não. É quando vocês começam a fazer aquela pergunta, e agora? O que foi que eu entendi? Ou como diria Aristóteles, e agora? Eu preciso explicar isso para alguém, o que é que eu faço? Porque quando você consegue explicar algo para alguém, é porque aí você entendeu. Por isso que dizem que o melhor método de estudo é você estudar pensando que vai ensinar alguém. Pessoal, eu digo isso que eu não sabia disso, e eu melhorei muito como professor, porque eu estudava assim. Eu comecei a dar aula com 19 anos, então eu comecei na faculdade. E eu ficava, meu Deus, se o aluno me perguntar isso, e agora, José? E se ele me perguntar aquilo? Então, era uma leitura cheia de perguntas que chegava lá, o pessoal me chamava de mágico, de bruxo, porque eu dizia, olha, você tem essa dúvida, você tem aquela, você tem essa. Porque eu já sabia as perguntas, porque eu já tinha feito isso antes. Então, esse é o processo que você guarda melhor, retém melhor o conteúdo. Jaime, tenho muito mais facilidade com o visual, mas utilizo o auditivo para repetição. Pode ser também, Jaime, muito legal. Quando estou fazendo outras atividades. Pode ser, gente, você pode até no carro, você pode ouvir uma videoaula, é uma forma de aprendizado. Né? Tem gente até que dormindo coloca para ouvir, que é uma forma também de você memorizar e de reter a informação. Tá? Bruno, só para você que está curioso aí, como é que a gente vai um reconhecimento? Um teste básico é um teste de palavras. Então, por exemplo, o visual ele vai falar muito em imaginação, em ver, mostrar, colorido, ilustrar, insight, imagem e olhar. O auditivo ele vai conversar, escutar, o sonoro chamar. Então ele vai utilizar muito palavras com esse tom de audição. E o sinestésico de sensações, pegar, pesado,
vai trazer muitas essas situações. E o digital, Bruno, é quando você não sentir nenhum nem outro aí, e que você fala sozinho, você entra nesse processo digital, tá certo? Pessoal, alguns falaram aí que se sente melhor visual, auditivo. Deixa eu falar uma coisinha importante para vocês. Deixa eu falar um erro que vocês cometem, tá? Prestem bastante atenção agora. Imagina que você quer lembrar, você está fazendo a sua prova lá e você quer lembrar de um mapa mental. Como é que vocês lembram, geralmente, quando a gente quer lembrar de algo? Hein, Luiz? Você que está aí, Luiz, deixa eu pegar a Luiz de cobaia. Você como é que quer lembrar? Como é que você mantém a sua cabeça? A sua cabeça para baixo? Como é que você faz esse movimento? Eu nunca reparei nisso, Bruno. Quando você quer uma lembrança, como é que você eu acho que eu levanto os olhos, alguma coisa assim. Mas eu sempre fui aquele que não gostava de decorar, tá? Eu gostava de entender. Das matérias de decoreba, para mim, desde a época de escola mesmo, não funcionava. Eu gostava de entender e assim que eu aprendo. Mas eu acho que eu levanto a cabeça para lembrar alguma coisa. Pronto. Tem a questão de esquerda e direita, eu não vou entrar nesse mérito, que um é construção e outro é real. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que sempre que vocês desejarem lembrar imagens, vocês têm que olhar para cima, o olhar para cima. Porque o olhar para cima, eu estou acessando a minha parte cerebral do meu arquivo de imagens. Quando eu quero acessar memórias auditivas, eu tenho que olhar reto, os olhos retos. Eu fixo meus olhos num ponto reto. E quando eu quero lembrar emoções, aí eu olho para baixo. Então, qual é o bug que dá? Bianca falou que morde os lábios. E aí o que acontece? Se você olha para cima e vira os olhos, você na verdade olha para cima, você está indo buscar o quê? Uma memória visual. Só que essa memória não está no visual, ela está no auditivo, você quer lembrar o que o professor falou. Então, olha o bug que você dá no seu sistema. Você dá um comando, mas está fazendo outro. Por isso que eu falei a vocês esse errozinho de memória. Então, é uma pequena técnica de PNL que vocês podem fazer e só alegria vai resolver bastante a vida de vocês. Tá? Só para a gente fechar aí, o comportamento visual, né, usa muita visão para obter informações, eu gosto de ler. O sinestésico, abraçar, o densar, sentir as pessoas, sentir seu próprio corpo. O auditivo, ele aprende mais ouvindo, gosta de podcasts. O digital é aquela pessoa que pergunta muito, precisa de muitas informações e fatos. E não é aquela pessoa chata, é porque ele precisa disso para poder construir o conhecimento. Lembre-se, o digital ele constrói o quê? Síntese sempre. E é importante frisar isso para vocês. E aí, pessoal, só para a gente falar um pouquinho, o Luiz até me perguntou o que era o SPA. E aí eu vou dizer, gente, o que é o SPA? SPA é o nosso sistema do sentir, pensar e agir. E é aluno do Luiz, que já está no coach do Luiz, ele já está no agir. Tá? Então ele está na ação. Só que o processo de aprendizagem, ou qualquer processo na vida, estou falando isso aqui para a sua vida por um todo, tá, gente? Não é só agir. Por isso que eu até brinco. Se você motivar um idiota, ele vai ser um idiota motivado. Você não vai gerar mudanças. O que você precisa entender é que o SPA é o seu sentir, pensar e agir. Quando eu faço qualquer sessão de coach ou de mentoria com meus alunos, qual é meu primeiro objetivo, sabe qual é? É ver se realmente vocês estão decididos. Quem perguntou lá sobre alta produtividade, professor, faltando pouco tempo para a prova, pessoal, quem está decidido não fica na dúvida. Quem está decidido não fica, ai meu Deus, e aí? Não, não tem isso. Quando você começa a ficar nesse ai meu Deus, veja se você realmente tomou a decisão. Porque quando você toma a decisão, você precisa ter uma consciência. É você dizer sim uma coisa e não a várias outras coisas. Quem é casado, por exemplo, quando você diz sim à sua esposa, você tem que dizer não a várias outras. Né? Então você vai ter que dizer não a todas aquelas modelos, todas as mulheres que você está dizendo não àquelas. Então esse é o cálculo do sim. Dizer sim a algo é não a tudo que vai acontecer ao lado. Então quando você diz sim, é isso que eu quero, você tem que estar pronto para dizer o que ou não. A gente conversou na sexta-feira, Luiz, a dificuldade dos alunos tinham de dizer não, né? Eu falei, gente, isso aí é falta de decisão.
Porque quando eu estou decidido, eu digo, olha, eu tenho o planejamento do Luiz para cumprir e ainda não cumpri hoje, eu não vou sair. Porque eu tenho o meu planejamento. O Luiz já mandou o planejamento. Você não pode nem dizer que não tem o planejamento, você já tem lá do Luiz. Então, se você está ainda vacilando, veja se realmente você está decidido. Porque pode parecer uma mentira, mas não é. Porque, gente, ó, eu comecei a fazer no coach, né, até falei isso com o Luiz, mas hoje eu já não faço mais o coach de resultados como o Luiz faz, que eu acho que é um trabalho legal. E eu descobri que estudar o comportamento, eu sou psicoterapeuta e neuropsicopedagogo, eu percebi que não era só o agir que eu tinha que mexer nos meus alunos, que era o sentir e o pensar. E muitas vezes os alunos não passavam por causa disso. Quantas pessoas na hora da prova começam a ter crise de ansiedade aí? Tem alguém no grupo que tem isso? E quando chega a semana de prova começa aquele estresse, e aí começa a ficar nervoso, aí você começa a perceber que tem algumas coisas ocultas. Eu vou contar só um caso interessante de uma situação. Eu tive uma aluna que estava indo super bem, tá? Ela estudava magistratura. Pensa a menina que estava indo bem. Todas as primeiras fases ela passava. Quando chegava na segunda, ela dava branco, não lembrava, ficava nervosa. O conflito interno, porque é um conflito. É o que a gente chama de autossabotagem, é um conflito. Sabe o que aconteceu? Quando a gente fez uma sessão de PNL, sabe qual era o problema dela? A mãe. Como assim, Bruno? Ela não queria deixar a mãe sozinha. Olha o conflito dentro dela. Então, passar no concurso, ela ia morar em outra cidade. E morando em outra cidade, ela tinha que deixar a mãe sozinha. Então, o conflito dela infantil estava impedindo a aprovação dela. Pode parecer algo assim surreal, mas acontece muito. Eu já vi vários casos desses. Eu já vi casos, por exemplo, de aluno que já tinha perdido 23 exames da OAB. Quando eu pedi para ela mentalizar ela com a carteirinha na mão, ela não conseguia. Para vocês terem ideia que isso é tão forte, eu tive que fazer umas 3 sessões para ela conseguir mentalizar a carteirinha da OAB na mão. Sabe o que aconteceu? No domingo ela mandou a mensagem da primeira fase. Prof, perdi. Fiz 38. Eu falei, calma. Pode ser que anule 2. Não, prof, só vou anular uma. Falei, calma. Sabe o que aconteceu? Na terça-feira ela mandou mensagem, prof, eu passei. Eu falei, como assim? Não anulou 2? Não, eu fiz 41, eu contei errado. Você veja que a programação dela estava tão de reprovação que na hora que ela foi aprovada, ela contou errado. Uma amiga dela que contou e viu que ela estava lá. Só que isso que eu estou trazendo para vocês não fui eu que criei, é Aristóteles que trouxe isso há mais de 2000 anos. Ele falava que é a regra do sucesso. Todo mundo que tem sucesso passa por isso. A primeira coisa começa no pensamento. Por isso que fala-se a ideia do pensamento positivo. É de você ter a decisão, você está decidido, é isso que eu quero. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. Não importa o tempo, a pessoa continua. Nem que precise de 3, 4, 5 anos, ela não desiste e ela não fica no ioiô. Começa a estudar, ai, vou parar. Eu tenho uma amiga minha que é assim, ai, vou estudar, aí estuda 3 meses, ai, eu tô cansado, eu vou descansar, vou tirar férias, aí daqui a pouco eu volto. Pessoal, não é isso. Quem realmente está decidido, ela pode demorar. Eu já tive um caso de um aluno, na época não era nem mentor, era só professor, ele fez, o sonho dele era medicina. Ficaram fazendo tanta confusão que ele resolveu fazer biologia. Fez o primeiro semestre, falou, isso aqui não é para mim. Aí o que aconteceu? A namorada dele engravidou, ele teve que trabalhar. O que aconteceu? Ele estava com um filho, trabalhando e estudando. Ele demorou 3 anos, mas passou em medicina. Ele falou, eu não vou fazer outra coisa que não seja medicina. Então, pessoal, quando vocês estão decididos, não tem dúvida. Vocês não ficam duvidando, vocês não ficam se auto-sabotando, vocês não ficam, ai meu Deus, aí, será que eu vou me matricular no curso? Será que eu não vou? Será que eu me inscrevo para fazer tal prova? Será que eu não vou? Vocês não ficam nessa dúvida. Vocês vão fazer a análise correta. Eu não estou bem preparado, vou fazer a prova. Pô, eu comecei a estudar agora, não me sinto bem preparado e tal. Aí é outra situação, você faz uma análise real. Isso é importante. Lu, quer acrescentar alguma coisa de pensamento? Não, você já falou tudo. Já falou tudo, acho que é só o fechamento mesmo, né? Ô, Luiz, eles vão receber esse material?
Vocês que decidem, Luciane. Não, pode ceder, porque essa ferramenta que a gente quis expor, essa ferramenta que a gente quis expor da Roda da Vida, ela serve para as pessoas fazerem o tempo todo, né? Pode fazer para cada quinzena, cada semana, para fazer esse levantamento. Eu tô vendo as respostas do pessoal aqui, eu estou achando legal, tem muito já fazendo PNL, gente fazendo. Então, já é um pessoal que já está num estado assim, avançado disso, isso é bem legal. Então, isso daí pode ajudar, né? Pode... Eu mando para eles, sim, sem problema. O Bruno me mandou hoje o material e eu repasso para eles, sem problema. Isso, e é legal até para poder revisar aquilo que o Bruno está falando agora no final. Eu também aqui nosso bate-papo, porque tem alguns alunos que não vão poder assistir ao vivo e tal, depois eu vou passar o vídeo para eles também, passo para vocês também o link, vou botar no YouTube lá. Tá bom. E outra coisa, a gente tem um e-bookzinho também, viu, com canal representacional, múltiplas inteligências. Eu vou mandar para você, Luiz, para você usar para os seus alunos também, um e-bookzinho gratuito. Claro, vamos aí aproveitarem. E aí, gente, só para a gente fechar, eu falei de pensamento e sentimento. Então, quando você começa a ter conflitos de sentimentos, é importante você observar o que está acontecendo. Então, esses sentimentos que estão gerando, né? Porque o Luiz conversou comigo na sexta-feira, a gente estava falando de escolha profissional, né? Da dificuldade. E aí, Luiz, eu esqueci de falar com você que na PNL a gente faz o seguinte: me diga a tua dor que eu te diga a tua profissão. Na PNL a gente descobre a profissão da pessoa assim, a partir da dor. Uma pessoa diferente, ó, eu estou fazendo atividade porque eu preciso trabalhar, é uma coisa. Estou falando com você, faz uma escolha profissional. Quando você me diz, eu faço uma escolha profissional, tem uma dor ali atrás. Porque o ser humano é dor e prazer. E aí eu me lembro que uma pessoa falou assim, não, isso aí nunca aconteceu comigo. Eu escolhi veterinária porque eu amo bicho. Falei, tá certo, vamos fazer aqui uma brincadeirinha de PNL. Vamos lá. Quando é que teve uma dor com o animal? Aí ela começou a chorar. Ela tinha uma tartaruga que faleceu, não conseguiu salvar a tartaruga, que ela não lembrava mais. Então as nossas escolhas profissionais estão muito ligadas às nossas dores. Então um grande profissional geralmente tem uma grande dor por trás dele. Ô, Bruno, Oi? A gente está segurando muito pessoal, tem gente já começando a querer ter que sair. Ah, não, já estou terminando já. E aí o pensamento, sentimento e ação é o que faz esse processo. Então, quando você está alinhado pensamento, sentimento e ação, acontece o que vocês desejam, o resultado. Por isso que eu falei que o SPA precisa ser avaliado, porque quando não está tendo resultado, vocês precisam observar, é a ação, e muitas vezes o problema não está na ação. Muitas vezes o problema está no sentimento ou no pensamento. Então, poxa, eu estou fazendo um coach com o Luiz, vou pegar um caso desse. Estou lá com planejamento, mas não estou conseguindo dar aquela evolução. Cheguei a 70%, mas não consigo dar os 80% ou 90%. O que está bloqueando? Geralmente é o pensamento ou sentimento que está o bloqueio. Que é a decisão, é tudo isso. Por isso que é importante vocês observarem essa situação. E aí, como eu falei a vocês, como o nosso cérebro aprende, a melhor forma é ensinando os outros. Tá? Então, Space, eu tirei as suas dúvidas aí, Space, você me perguntou sobre a relação lá, então, só para finalizar, o Space perguntou a parte de revisão. Olha, Space, qual é a melhor técnica que eu tenho observado hoje? Estudou, faz uma folha de resumo com o que você entendeu. Não é copiar, é o que você entendeu. Ou um mapinha mental, ou um esqueminha. Essa folhinha, no outro dia você dá uma olhada rápida de 5 minutos. Numa semana, você dá uma olhadinha de 2 a 4 minutos. 15 dias, você olha de novo. O que é que isso vai acontecer? É só para você ir olhando, para manter essa chama acesa. É para você pegar quem faz fiscal 18, 20 bolas, e você ir girando essas bolas, para manter essa chama acesa na situação, tá? Eu ia fazer uma meditaçãozinha guiada, mas aí, por causa do tempo... Mas vou fazer o seguinte, Luiz, vamos marcar depois outro aulão, que aí eu faço essa meditação para o pessoal guiada, para trabalhar essa linha do tempo de ansiedade. O pessoal escolhe um tema, ou insegurança, ou ansiedade, e a gente faz guiada com o pessoal. E a gente também pode falar do perfil comportamental e a forma de estudar. Os 4 perfis comportamentais também é legal. Pronto, uma boa. A hora que vocês quiserem, a gente marca. E aí, gente, só para colocar para vocês 10 dicas, se alguém tiver mais alguma perguntinha, ainda tem tempo, Luiz? São 5 minutinhos, se tiver alguém perguntinha alguma coisa. Fiquem à vontade. Meus alunos já conhecem, o Bruno. Eu tenho hora para começar, mas não tenho hora para acabar, não. A hora que eles quiserem ficar conversando, a gente fica.
E já me falou assim, tem objetivos... outra coisa importante que a Luz até falou, me pediu para comentar, pessoal, existe a diferença entre transição e mudança. Isso, pedi. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Agora a pandemia. A pandemia gerou uma mudança na vida de você. Ou seja, toda vez que algo externo obriga você a mudar, isso é uma mudança, é um fator externo que empurrou você. Quando foi agora a roda da vida que a Lu fez e que gerou um incômodo interno, e você começa a perceber que a sua realidade não é o que você quer, isso é uma transição. Então, a transição ela é um processo suave, só que eu sempre brinco, não espere essa transição virar uma mudança. Ou seja, não espere levar uma porrada da vida para fazer essa alteração. Então, se você percebeu aqui hoje que algo precisa ajustar, ajuste. Porque aquela velha frase, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Porque o ser humano, ele é um sistema de dor e prazer. Nós evitamos a dor, buscamos o prazer. Então fica a dica para vocês aí em relação a isso, tá? Aproveitando esse processo de observar, então quem observou a sua rotina, isso não vai diminuir, podem fazer o teste de 2 semanas, se você está com a rotina muito pesada, faça um ajustezinho na sua rotina para você ver se não vai melhorar a sua avaliação, se você ajustar. O que você não pode também deixar é que o emocional exploda naquela insegurança, aquele medo. Luiz, tem alguma perguntinha para fazer? Tem alguém também quer fazer mais alguma perguntinha? Pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta, aproveitem aí, explorem o professor Bruno, a professora Luciane. Aproveita a oportunidade. Space, Aline, levantar a mão. Vamos lá, galera. Se quiserem, pode abrir o microfone e perguntar. O José perguntou aqui como serão as sessões individuais. José, é o seguinte, no Coach Prêmio do Luiz, que vai abrir agora, a gente já fechou uma parceria com o Luiz, a gente vai fazer uma sessão individual com vocês, a gente passa os testes. Ô, Bruno, o José Luiz já aderiu ao Coach Prêmio, ele já está lá, já vai marcar com você a sessão, fica tranquilo. Pronto. Aí o que a gente faz? A gente manda os testes, porque a partir desses testes eu monto um relatório, eu até mandei para o Luiz, né? Você viu quantos testes são? Eu vi, mas você mandou hoje, eu vou fazer também. Aí o que acontece? Então, a gente vai ter uma sessão individual e para os alunos do Coach Prêmio, a gente vai ter 3 sessões em grupo. A gente vai trabalhar outras situações. Quem não fez o prêmio, daqui a pouco eu falo que a gente vai fazer uma ofertazinha bem legal, com desconto bem legal, para quem não fizer, quem não é do prêmio e quiser fazer. Mas dentro do prêmio, a gente está fazendo isso. A diferença é que sozinho eu faço 2 sessões. No prêmio serão 4 sessões, um individual e 3 em grupo. Tá. A Lauren perguntou. A Lauren já é do Premium da primeira turma. Vamos dizer assim, primeira turma é individualizado, mas vamos dizer da primeira turma. E aí eu já combinei com o professor Bruno, como o coaching da primeira turma foi mais barato do que o atual, você só paga o valor que ele está cobrando. Eu vou combinar com vocês vão poder ter acesso ao professor Bruno tranquilamente, tá lá. Fica tranquilo, eu não vou descuidar dos meus alunos da primeira turma, tá? Já combinei com o professor Bruno. Vou fazer o seguinte, gente, eu sei que vocês estão muito interessados rapidinho, vamos fazer perguntas do que a gente viu de conteúdo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a mentoria, a gente tira essas dúvidas, vamos sugar essa situação, né? Alguma perguntinha, alguma coisa? O Robson está ali com a seriedade retada, Robson. Isso, acompanhando a seriedade, eu estou vendo sempre a tele do Robson. Opa, boa noite, tudo bem? Tudo. Não, eu faço essa cara mesmo, sério, eu sou bobo, na verdade. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu assisti outro dia uma live, né, no YouTube, lá de um youtuber que fala sobre concurso e tal, e ele colocou assim, que eu tenho até uma visão um pouco diferente, mas não tenho uma base para te dizer, ó, é isso, mas é uma coisa meio, talvez, intuitiva. Ele disse que a gente não absorve mais do que 6 horas por dia de estudo. Seria o limite. Isso é isso mesmo? Existe pesquisa que diga isso? Robson, não existe uma pesquisa que diga isso, mas o que é comum, porque assim, qual é o nosso problema atual? A nossa geração que eu digo assim, a gente está vivendo agora, nós produzimos muitas informações. Porque o que acontece? Quando você está vendo essa aula agora, Robson,
você está produzindo olfato, visual, auditiva, sinestésica, várias coisas. Então, o que acontece hoje? A gente está muito sobrecarregado de informações. Manter 6 horas de estudo hoje não é qualquer pessoa que consegue render. O máximo que eu vejo falar é 6 horas. Mas eu aconselho, o máximo que a pessoa que não trabalha, até 6 horas ainda dá. Mas com muito sacrifício. E nem todo dia consegue render legal. Quem já tem uma vida mais puxada, 2 horas por dia, 2 horas e meia, 3 horas, é o ideal. O segredo, Rob, vou puxar a sua pergunta, é um erro que os alunos fazem. Existem coisas, e a Lu até comentou muito legal, existe o processo ativo e passivo. Essas 6 horas estão sendo divididas de que forma? Por quê? Quando você está assistindo a videoaula, é passivo. Quando você está lendo o livro pela primeira vez, é passivo. Tá? Quando você está vendo um resumozinho ali, é passivo. Quando é que surge o processo ativo de aprendizagem? É quando você começa a refletir. Ah, eu entendi isso. É quando você começa a fazer questões e entender por que está fazendo as questões. Então, você não, o que é que os alunos perdem muito tempo? Essas 6 horas, eles ficam mais no passivo e pouco tempo no ativo. Eu digo, professor, tem muito aluno que fala, professor, eu falei, e aí, gente, fez questões? Não. Eu falei, gente, você viu um conteúdo, palpa as questões. A questão é quanto produziu isso? Não tem produção, né? Porque a produção, Robson, ela é o processo ativo. Então, dessas 6 horas, se você utilizar as 6 horas no processo ativo, ótimo. Só que aquela história que eu falei a você, difuso e focado. Aí você consegue fazer isso como? 3 horas de manhã, com intervalos, 50, 10, depois 10 entre cada uma hora, ou seja, você precisaria de 3 horas e meia, 3 horas e 40 de manhã, 3 horas e meia, 3 horas e 40 de tarde, com um intervalozinho. E de noite você pode até fazer umas questões, estudar umas 7 horas lá, mas lembrando que você tem que observar onde vai. Eu tinha um vizinho meu que mora aqui no pé, que no pé tem um home office, né? Eu parei de ir no home office, o pessoal começa a perguntar e eu fico sem trabalhar. Tá. Aí ele, pô, eu estudo 10 horas por dia. Quando eu chego lá, tá jogando videogame. Porque ele. Não, puro, né? Porque eu tô cansado. É lógico, né? Tinha sido aprovado, ele só estava esperando ser chamado, mas enquanto isso ele estava estudando. Então, assim, é como você divide esse tempo, entendeu, Robson? Uhum. Muito aluno faz muito isso. Acha que só assistir o curso, videoaula, ele vai ser aprovado. Não é. Ele está preso no passivo. Não, nem começou ainda. Ele não caminha. Valeu. E aí, o melhor é, estudou, revisou, questões no outro dia no máximo. Esse é o segredo. A Tirando um pouquinho de Ana Márcia falou aí que ela gosta de estudar e resolvendo questões. Vou falar uma coisa para vocês. Teve uma vez que eu fiz, em 2006, eu não estudei, tá? Mas eu prestei a prova de fiscal de trabalho. E eu vou falar da minha experiência, que hoje eu coloco dentro daquilo que a gente tem como expertise, né? Que é uma coisa muito boa, quando você anda com as provas do lado, com as provas anteriores. Isso é muito interessante. Não necessariamente porque você vai resolver a questão, mas uma forma de você assistir a aula, pegar o tema da aula e puxar questões daquele tema para você ir comparando o que está sendo dito e como aquilo cai na prova, é muito interessante, faz a gente ficar muito... Sabe, porque vocês sabem que existe um percurso. O primeiro percurso para quem vai estudar é a primeira organização, como eu vou estudar. Depois, o estudo passivo. Depois, o estudo ativo. E depois, saber responder questão. Porque não é porque você está estudando a teoria que você já sabe responder questões. Tem um espaço aí, uma ponte que assim demanda uma caminhada boa. Então, essa questão de você analisar as questões anteriores junto da teoria também otimiza muito o tempo. Otimiza muito mesmo. Eu fiz isso. Ai, olha, eu sou professora de português. Gente, eu consegui 90% de raciocínio lógico, 90% de informática. Foi sensacional. Mas é por conta dessa prática aí. E aí, gente, só para fechar isso, e o passivo não é ruim, não, viu? O passivo ele é a base, mas não pode Faz ser parte. processo ativo. Gente, para a gente fechar aí, lembre-se o seguinte, ó. Ah, Bruno, mas só tem 2 vagas. Você é uma pessoa só, não precisa de 2 vagas. Porque a concorrência nunca é com outra, é com você. Acho que quando você assume esse compromisso, que é você com você mesmo, fica tudo mais fácil na situação, tá?
Lembrando da ideia do cérebro estimulado, motivação, controle, resiliência, foco. Lembrando a questão da decisão para vocês. E aí, pessoal, só para falar um pouquinho do projeto que o pessoal perguntou, essa é uma mentoria que, junto com a Lu, a gente criou, que é uma mentoria que a gente chama de estudo certo, que a gente faz, na verdade, um raio-x. Né? Então, como eu falei a vocês, eu percebi que, poxa, meus alunos estavam indo bem no resultado, no planejamento, na orientação, mas que faltava um algo a mais. Sabe aquela coisinha do jogar basquete? Que você precisa mexer, às vezes, a mãozinha um pouquinho mais para cima para acertar a cesta? Então, essa é a mentoria raio-x. É uma análise comportamental. Veja, eu não vou dizer para você estudar como eu estudo ou como a Luciane estuda. A gente não vai dizer isso. A gente vai fazer testes de avaliações e a partir desses testes a gente vai montar o seu perfil de aprendizagem. Porque na escola nós não temos isso. Então a gente vai conhecer o seu perfil e aí o pessoal até brinca e vai dizer que é bruxaria. Não, não é. É o seu perfil. O seu perfil é esse. Então, para você crescer e estudar melhor. Bruno, eu descubro esse perfil? Claro que você descobre, mas perdendo muito tempo, quebrando a cabeça. Então, às vezes você descobre, claro, é aquele pessoal que com 2 anos estudou 6 meses corretamente e passou. Então, quando você descobre o seu perfil, fica tudo mais fácil. E aí, o que é legal? A gente não só trabalha o perfil, a gente verifica se tem alguma trava, alguma coisa, se está impedindo, se tem alguma coisa sentimental, emocional. A gente faz as técnicas de PNL para verificar se tem algum trauma, alguma coisa, tá? E aí, como é que a gente faz? A gente faz uma entrevista para a gente conhecer um pouquinho a sua história, explicar que são os testes, uma entrevistazinha rápida. Aí vocês fazem os testes, mandam as respostas. Uma semana a gente faz o relatório, te manda e marcamos a primeira sessão individual. No caso do Luiz, a gente vai ter uma individual e 3 em grupo, que a gente vai depois combinar. Quem quiser de fora procurar a mentoria, a gente faz uma segunda sessão, que eu digo que só a segunda sessão de ajustes, que seria essas 3 fragmentadas que vão ter, tá certo? E aí vocês podem tirar dúvida com a gente no WhatsApp, qualquer coisa e tudo mais, tá? O investimento atual de 997, mas para vocês que não são do Coach Premium, eu acho que vocês deveriam no Coach Premium, tá? Fazendo aí, que eu acho que ia ajudar bastante. E quem não é do Coach Premium quiser a mentoria, é só me procurar. O meu Instagram é o Bruno Vilar 4i, a Luciane também, a Lu, @Sartori, e a gente manda o link de tira qualquer outra dúvida, tá, pessoal? Só para a gente finalizar perguntas, e eu estou devendo a meditação guiada, para o pessoal já ficar com gostinho de próxima aula. Ô, Bruno, quem quiser, eu posso passar o WhatsApp de vocês também? Pode passar sem problema nenhum. Eu tenho que perguntar, autorizando, eu passo. Beleza. Eu vou só lhe passar o WhatsApp lá do curso, que o assistente meu que organiza isso, eu te passo lá. O WhatsApp dele, te mando lá depois, tá? Pessoal, perguntas finais, último momento, último respiro, senão vai ficar para a próxima. Deixa eu só responder uma pergunta aqui, Bruno. Claro. A Laura perguntou, o Elton, e agora a Francisca também. Quem é do grupo 1? Quem é do grupo 1, eu vou ajudar vocês, porque assim, o pessoal que está entrando agora no grupo 2 está pagando um preço maior, porque tem o raio-x, tem as aulas de português. E assim, eu estou perguntando, você quer isso? Você quer aquilo? E aí o preço vai ser conforme o que o aluno está querendo. Vocês que são do grupo 1, eu vou ajudar vocês, fiquem tranquilos, vocês vão ter acesso também, tá? Mas a gente vai conversar individualmente para cada um do grupo 1, tá joia? Beleza. Gente, e aí, só me diz, a pergunta final para vocês, e aí, gostaram? Ajudaram vocês? Né? Coloca aí rapidinho nos comentários, foi importante para vocês. Eu acho que tem que fazer pergunta, tá, Bruno? Não, acho que quem perguntou foi 6 horas. O pessoal do prêmio que está curioso para saber. A Eli está com a mão levantada, a Aline e o Space também, não sei se eles querem fazer alguma pergunta. Se quiserem, podem perguntar. Eu quero fazer. Oi, fala, Eli, pode perguntar. Bruno, em relação à regressão, isso está incluído no pacote prêmio, se precisar ou não? Isso é a parte? Olha, a regressão eu faço a parte, mas às vezes não é necessário não, tá? Porque durante o processo, porque assim, só se for algo muito profundo que ainda não precisei, porque do que já aconteceu no máximo foi uma questãozinha pontual de ajuste. Então, por exemplo, ano passado, final do ano, eu tive uma aluna de medicina
que ela não passava, durante a prova ela tinha nervosismo e tudo mais, e aí ela tinha uma questão emocional que aí, numa sessão só, a gente resolveu. Na mentoria, você pode falar comigo que qualquer coisa a gente dá uma olhadinha. Como eu sou constelador familiar, eu senti, eu faço uma mini constelação para ver qual é o problema. Que aí eu já digo logo qual é o diagnóstico. Se precisar de algo a mais, eu falo. Tá, Eli? Ok, obrigada. Tem um Space também que levantou a mão. Gente, sou eu, vou ter que sair. Tá bom, Luciane. Muito Eu obrigado. tô no estúdio, tem uma pessoa me esperando para usar o estúdio, tem gente me esperando em casa, então, Tá, joia. gente, Luciane, mas na muito obrigado, próxima tá? a gente vai falar sobre o perfil comportamental. Beijo para todos. Beijo, Até Luciane. a próxima. Até a Tchau, próxima. tchau. Obrigado. Tá, só para tirar então do pessoal, mais alguém? Estudo por simulados, qual a recomendação para aumentar o rendimento? Space, simulados é excelente, é fundamental. Faz parte do processo, tem que ter simulado. Porque o simulado é quando você vai avaliar o que realmente está precisando ajustar. O que você precisa ver é, se você não está evoluindo no simulado, o que está acontecendo no seu estudo? Se ou você precisa dedicar um tempinho a mais, ou como é que você, se você só está se focando na matéria que você gosta, porque é um erro que acontece muito isso, né, Luiz? O pessoal estuda só o que gosta, o que não gosta, o que tem nojinho, vai deixando de canto, quer estudar pouco, aí você tem que olhar isso. Só para fechar isso, Space, uma coisa interessante, quando você pega um conteúdo, você tem que dividir A, B e C. A é aquilo que eu domino tranquilamente, B, mais ou menos, e C é uma negação. Qual é o erro do aluno? Ele foca no C e esquece do A e B. O que você tem que observar é se esse C é possível alcançar. Então é você tornar o C um B, se for possível, e focar o B no A. Essa é a grande coisa, tá? Pronto? Mais alguém? Podemos ir, Luiz? Podemos. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Beleza. Então, eu só quero agradecer ao Bruno. Foi fantástico o que você nos apresentou, você e a Luciane. Eu aprendi muito, estou empolgado, estou querendo fazer PNL. Faça que se vai amar. Foi fantástico mesmo. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito com meus alunos, vai ajudar muito eles nessa caminhada, né, que é tão árdua, mas é tão gratificante. Cara. Não, eu que agradeço, porque foi como a gente conversou na semana passada, foi um processo que eu comecei a perceber que precisava de um acompanhamento psicoterapêutico os alunos, que tinham coisas ali que precisavam ser ajustadas, e que muitas vezes pequenas coisinhas que se resolvem fazem grande diferença. Acho que esse é o objetivo aí. Meus projetos mais seguem essa linha hoje, mais comportamental, e eu acho que essa casadinha que a gente fez, eu gostei bastante de conhecer você, do projeto, eu achei muito legal. Beleza. Tenho até umas alunas, os alunos que me chamam de psicólogo, eu falo, Você me falou. Que massa. Psicologia, mas eu gosto de conversar, eu gosto de ajudar tal. E eu acho que qualquer conhecimento valoriza o trabalho, enriquece o trabalho. Gente, foi um prazer estar com vocês aí, tá? Qualquer dúvida que vocês precisarem, for falar com o Luiz. E a gente vai mandar o e-book também, vou disponibilizar para vocês. Manda aí que eu mando o link para eles, tá? E aproveita bastante, pessoal. Tem que estudar, estudar. E lembre-se o seguinte, são 2 regras para aprovação. A primeira é estudar, e a segunda é nunca esquecer a primeira. Isso aí. Tá, joia, gente. Muito obrigado a todos. E a gente vai falando aí. Forte abraço. Obrigado, Bruno.